Amém, meus queridos? Então, se você tem uma Bíblia, eu queria que você abrisse ela, que nós vamos começar fazendo uma leitura. Eu queria que você abrisse ela no livro na carta de Paulo, na epístola de Paulo, aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 1 a 10. É a mesma leitura que fizemos no domingo passado, eu quero fazer de novo com você. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 1 ao 10. Se você tem a Bíblia aí, então, vou esperar ainda você abri-la, né? Se não, você pode acompanhar, ouvir a leitura que eu passo a fazer aqui para você, tá bom? Vamos lá então, 1 Tessalonicenses 1, de 1 a 10. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todo vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar recordando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder e no Espírito Santo, em plena convicção. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos do Senhor, tendo recebido a palavra. Posto que em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, de tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Queridos, semana passada nós começamos aqui no domingo retrasado uma série nova de mensagens intitulada A Espiritualidade Contagiante. Essa série é sobre a vida cristã vivida aos pés de Jesus, de tal maneira que seja apaixonante, viva e significativa para aquele que experimenta essa espiritualidade, mas também ao mesmo tempo contagiante, atrativa para aqueles que estão à volta e observam. E para compreendermos essa espiritualidade contagiante, nós, na semana passada, então, olhamos para a igreja de Tessalônica, que foi a introdução que nós lemos no início dessa mensagem. Essa igreja é uma igreja do século I da era cristã, fundada pelo apóstolo Paulo em sua segunda viagem missionária. Ao lermos o primeiro capítulo, principalmente esses primeiros versículos dessa primeira carta de Paulo a essa igreja, então desse versículo 1 ao 10 que nós lemos, nós vemos que o próprio apóstolo Paulo recorda com alegria e entusiasmo como era viva e dinâmica a espiritualidade que ele viu nessa nova igreja e entre esses novos convertidos. E ainda, Paulo salienta que por causa da espiritualidade viva, contagiante, que os crentes tessalônicos tinham, praticavam, eles se tornaram, a gente vê isso no versículo 3 que nós lemos, eles se tornaram o modelo, o padrão, o exemplo a ser seguido por todos os cristãos da Macedônia e da Acaia num curto espaço de tempo. Tamanha era a devoção, a entrega, o relacionamento com o nosso Senhor Jesus Cristo,
né? O versículo 7 nos diz que eles se tornaram padrão para toda aquela região. E o ponto que eu defendi nessa primeira mensagem da série semana passada é que a espiritualidade contagiante na igreja de Tessalônica era devido à vida virtuosa, visível e gritante, presente nos crentes de Tessalônica. Era visível essa espiritualidade contagiante neles. Tão marcante era esse traço em suas vidas, que não passava desapercebido, diz o versículo 7. Todos viam, todos notavam. Na cidade, na região, se falavam a respeito desses crentes e da espiritualidade que eles tinham. Olhem o versículo 3, que nós acabamos de ler. O versículo 3 diz o seguinte: recordando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Note aqui que Paulo observa e pontua as virtudes que existiam na vida dos crentes daquela igreja. E ainda aponta as características dessas virtudes: a fé, que era operosa, o amor, que era abnegado, e a esperança, que era firme. Ter uma vida virtuosa, sermos uma pessoa de caráter, do bem, é o que se espera da jornada de fé de todo seguidor de Jesus. É o que se espera, que um seguidor de Jesus, um cristão, ele venha ter uma vida virtuosa. A semelhança daquele que foi o maior dos virtuosos, o possuidor do maior e mais sublime caráter que já habitou nessa terra, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nós seguimos e imitamos. Eu defendi ainda que depois da salvação, a busca pelo desenvolvimento das virtudes cristãs, em especial fé, esperança e amor, está no centro do desafio apresentado pelo Novo Testamento aos cristãos. Depois que você converte, que você entrega a sua vida a Jesus, isso é o nosso principal objetivo: desenvolver virtudes na nossa vida. Se você deseja ter uma espiritualidade contagiante, uma espiritualidade que é vibrante, que você mesmo vibra com ela, e isso contagia, as demais pessoas ao seu redor percebem isso e também querem ter o que você tem. Se você deseja ter e viver uma espiritualidade contagiante, precisa focar em ter uma vida virtuosa, vivendo de modo digno do Evangelho de Jesus. Ao concluir a pregação de domingo passado, eu reforcei a importância do desenvolvimento da fé, da esperança e do amor. Porque sem elas, sem a fé, a esperança e o amor, sem que elas cresçam, nós nos distanciamos da característica da humanidade. Nós perdemos o potencial de ser humanos e nos aproximamos da animalidade, por assim dizer. Porque elas, fé, esperança e amor, é que fazem florescer aquilo que nos faz seres humanos. Eu também reforcei que que a vida virtuosa não acontece ao acaso, irmãos. Não é porque você converteu, que você agora está frequentando um pequeno grupo, que você está indo a uma igreja, que naturalmente você vai se tornar uma pessoa virtuosa. Ela não acontece ao acaso, ela é fruto de esforço, de luta, de empenho. Esse esforço pessoal para ter a vida virtuosa, outra coisa que foi reforçado, não é alheio à graça divina. Não é que nós somos salvos pela fé e depois de salvos tudo depende de nós. Não. A vida virtuosa que nós devemos buscar e nos empenhar para desenvolver, ela depende totalmente da obra do Espírito Santo em nossas vidas. E quarto e último reforço que eu fiz foi que a vida virtuosa não é um fim em si mesmo, porque senão seria mero moralismo, e não é isso a intenção dessa série. A vida virtuosa não é um fim em si mesmo,
ela aponta, ela visa, ela objetiva a adoração e o evangelismo. Ela visa o louvor e a glória de nosso Deus por meio da sua vida, da vida virtuosa que o Espírito vai gerar em você, e com isso vai gerar plausibilidade para a tarefa evangelística, facilita o trabalho evangelístico quando parte de alguém que é virtuoso. Bom, hoje, nessa segunda mensagem, eu quero aprofundar a ideia da espiritualidade contagiante por meio de uma vida virtuosa, tratando da primeira das virtudes teologais, presente na vida dos crentes de Tessalônica, e que devem ser buscadas e desenvolvidas por nós, cristãos, seguidores de Jesus, seus discípulos. Eu quero falar hoje sobre a virtude da fé, mas a verdadeira fé, tão difícil de ser achada. Não quero falar da fé vista por muitos como apenas uma confissão positiva. Muitas pessoas acham que fé é positividade. Se for uma pessoa positiva para frente, então vai ser uma pessoa de fé. Não é disso que eu quero falar. Não é da fé vista por alguns como um salto no escuro. Algumas pessoas acham que ser uma pessoa de fé é não medir consequências, é dar um tiro na razão, é não pensar e se jogar no escuro crendo que o milagre vai acontecer. Então não é disso também que eu quero falar. Não é também da fé vista por muitos como apenas um adereço cristão. Ora essa fé que é um adereço cristão está presente na sua vida, ora não está presente. Depende muito da situação. Depende muito de que você comeu na noite anterior e se você dormiu bem ou não. Então isso vai depender se no outro dia você está cheio de fé ou está vazio de fé. Então não é fé como um adereço, como um bracelete, um brinco que você usa, dependendo da situação ela está na sua vida e dependendo da situação ela não está na sua vida. Eu quero falar de fé como uma virtude. Fé como a segunda pele do cristão. Fé como nosso destino, como N.T. Wright escreve no seu livro Eu Creio e Agora, que eu postei aqui uma frase no culto passado. Fé como o nosso destino. Note, então, fé como virtude tem uma característica. A fé como virtude, não essas fés que eu falei agora aí, não. Aliás, esses conceitos que eu falei que eu não vou falar aqui, estão longe de ser a fé verdadeira. A fé como virtude, ela tem uma característica. O versículo 3, aqui da carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele diz que aqueles cristãos eles tinham fé, mas essa fé era uma fé operosa. E por isso que o tema da mensagem de hoje é fé operante. Não é fé só como teoria, fé como intelectualidade, ou fé como para alguns apenas a confissão que você faz para ser recebido numa igreja, a sua confissão de fé. Não apenas isso, mas fé na prática, fé viva, frutífera, atuante. Onde os outros ouvem, veem, sentem e experimentam essa fé que há na sua vida. Então, vamos ao ponto 1 dessa mensagem sobre fé operante. Quero falar da fé clássica, da fé ortodoxa. Em primeiro lugar, é o ponto 1 dessa minha mensagem. A fé salvífica, a fé que nos salva, capaz e necessária de nos salvar, ensinada na tradição cristã ao longo dos séculos, ela é composta de 3 elementos fundamentais que está aqui projetado. Essa fé que nos salva, ela precisa ter conhecimento, ela precisa ter assentimento e precisa ter confiança. Esses 3 elementos estão dentro daquilo que é a fé que salva, ensinada na tradição cristã ao longo dos séculos.
Conhecimento, do latim, notitia, quer dizer, diz respeito ao conteúdo. Diz respeito ao conteúdo da fé. A fé genuína, ela precisa crer em alguma coisa. Ela tem paradigmas, princípios, valores, conceitos, ela tem um conteúdo. Fé significa crer em certas proposições. Por exemplo, a Bíblia nos ensina que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Isso é uma proposição que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina e nos diz que Jesus é o Cristo, que Ele é o Filho de Deus. Isso é conteúdo, isso é uma proposição, que faz parte do conhecimento da fé. Mas, também, ela tem uma segunda parte que é o assentimento, do latim assensus, que é a convicção de que aquele conhecimento que eu tive a respeito de Deus, da sua palavra, dos seus princípios, dos seus valores, é o assentimento, né, a convicção que eu tenho de que aquilo é verdade, de que aquilo é verdadeiro. Não basta só o conhecimento, mas você também, na fé, tem que ter uma convicção, uma certeza que esse conhecimento é verdade, é verdadeiro, não é só conhecimento. Deve haver um parecer seu favorável a esse conhecimento, uma aceitação da verdade. E o terceiro é, então, a confiança, fidúcia. Confiança pessoal em Cristo, como Ele nos é apresentado no Evangelho, e completa confiança nele para a salvação. A fé tem conhecimento, conteúdo, tem concordância e convicção de que esse conteúdo é verdadeiro e tem uma pessoa no centro dessa fé, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, do qual você se relaciona, do qual você confia, o qual você ama, do qual você anda com Ele. Então, queridos, a fé clássica, ela precisa ter conteúdo fiel, seguido de crença na veracidade do conteúdo e confiança firme na pessoa de Jesus, que é o autor, o alvo e o próprio conteúdo da fé. A presença e a soma desses elementos, conhecimento, assentimento e confiança, fazem da fé salvadora necessariamente uma fé confiante, irmãos. Necessariamente. Se existem esses elementos na nossa fé, ela precisa ser uma fé operante. Uma fé que frutifica em boas obras diante de Deus e diante dos homens que nos conhecem e nos observam. Não somos salvos pelas obras, mas necessariamente apresentamos as obras da salvação em nossas vidas. E isso confere atração à espiritualidade. A fé operosa era o que havia na vida virtuosa de nossos irmãos em Tessalônica, que Paulo fala muito bem, que todos admiravam. Essa fé operosa precisa existir na minha vida e na sua vida, pelo menos num determinado nível e crescer. Porque para nada serve fé se não for acompanhada ou evidenciada pelas obras da fé. Por uma vida de fé operante, por uma fé que milita, que transforma o conteúdo que é maravilhoso em serviço, em atos, em procedimentos, em ação, em amor ao próximo e a Deus. Como diz Tiago, no capítulo 2, versículo 17, também no versículo 26, afinal, a fé sem obras é uma fé morta. É uma fé que não fede, não cheira, não serve. Se é só teoria, não serve. Gandhi, um grande líder indiano do início do século XX, ele teve um período que ele quase se tornou um cristão. Ele estava investigando as religiões e ele começou a estudar
o cristianismo. E infelizmente ele não permaneceu no cristianismo. E ele deixou uma frase a respeito desse momento da vida dele, em que ele flertou com o cristianismo. Ele disse que o cristianismo, ele amava o cristianismo, que o cristianismo era algo maravilhoso. Mas os cristãos não. Porque eles não vivem segundo o ensino de Cristo. Que triste, meus irmãos. A falta de evidências, a falta de fruto, a falta de uma fé operosa impediu a conversão de Gandhi à fé cristã. E tem impedido muitas pessoas de se aproximarem de Jesus hoje, pelo fato de conhecerem muitos cristãos teóricos, que professam uma fé, mas não vivem essa fé. Muito triste. Essa fé teórica, infrutífera, ela não contagia, pelo contrário, ela repulsa. As pessoas estão cansadas de hipocrisia. As pessoas estão cansadas do faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Então, irmãos, notícia, ascensos, fidúcia, conhecimento, assentimento e confiança geram necessariamente, se você tem a fé salvífica, gera uma fé operosa. Precisa existir. Então, com isso, eu quero convidar você agora para nós avançarmos ao ponto 2 dessa mensagem. Eu quero falar agora, uma vez que nós já vimos sobre a fé clássica e ortodoxa, eu quero falar agora da dinâmica da fé. Como que é o interior da fé? Como que a fé acontece? Qual é a dinâmica dela? E para isso eu quero salientar 3 fatores dessa dinâmica. Então vamos ao primeiro fator. Primeiro fator da dinâmica da fé. A fé não nasce sozinha. A fé que salva, a fé em Deus, a fé que me conecta em Jesus Cristo, não surge naturalmente. A fé não é natural ao ser humano, ao homem. Ela é dádiva, é presente de Deus. Olha o que diz Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Nos diz que porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, mas é a continuação. É dom de Deus. Queridos, essa fé que salva não vem de vós, ela não é natural, não pertence à humanidade, não tem no homem. Ela é dom de Deus. Essa fé, que é uma virtude, ela é uma dádiva, ela é um presente que Deus nos dá. Recebemos ela, ou doses dela, ao ouvir o Evangelho, ao ouvir a pregação, como você está fazendo agora, a pregação da Palavra de Deus, ao entrar em contato com as Escrituras Sagradas, quando você lê, quando você estuda, quando você ouve a palavra, então nós recebemos fé, nós recebemos doses de fé. Né? Romanos 1, 10, 17, diz isso que eu falei para você. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé não é natural do homem, ela é um dom de Deus, é Deus que dá essa fé. Quando que Deus dá essa fé para os homens terem essa virtude de fé, de confiança? Né? Deus dá essa fé quando os homens ouvem a sua palavra, a pregação da sua palavra, a pregação bíblica, a pregação expositiva da palavra de Deus. Mas por que Deus precisa nos dar fé? Por que Deus quer dar fé aos homens, uma vez que os homens não têm? E por que Deus quer dar fé? Deus precisa nos dar fé, porque nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Efésios 2:1.
Isso significa que se nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, nós não conseguimos de nós mesmos gerar fé para nos relacionarmos com Deus. Nós estamos mortos, o morto não pode fazer nada, então nós não podemos fazer nada para mudar a nossa situação diante de Deus e nem para se conectar em Deus. Então Deus precisa da fé. Deus nos dá fé porque Deus não quer que ninguém pereça. João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus quer que as pessoas não pereçam, que as pessoas não sejam condenadas, que as pessoas sejam salvas. Deus deseja, mas para ser salvo precisa de fé. Então o homem não produz fé. Deus tem o desejo de que o homem seja salvo. Mas sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível se aproximar de Deus, nos diz Hebreus 11:6. Então é por isso que Deus nos dá a fé. A fé é uma dádiva de Deus, nós não produzimos, nem a merecemos. A fé, essencialmente a fé, é um movimento que eu faço na direção de Deus. A humanidade pecadora, o homem nascido em seus pecados, ele está de costas para Deus e andando no sentido contrário a Deus. Por isso que quando o homem recebe fé de Deus, é um movimento que esse homem faz de dar meia volta no seu destino, na sua rota, e começa a se movimentar na direção de Deus. Então fé, essencialmente, é um movimento para Deus, em direção de Deus. Mas somente eu posso fazer esse movimento na direção de Deus, porque Deus se movimentou primeiro na minha direção. Porque Jesus veio à terra para me salvar dos meus pecados. E porque Ele gratuitamente me deu fé. Porque Ele veio me socorrer e me deu fé, então agora eu posso me movimentar na direção de Deus. Esse movimento da fé, ele dá para se dizer que nos põe na direção correta da existência, porque como pecadores nascemos na posição errada. Mas a fé nos põe na posição correta da existência, o que a palavra de Deus chama de conversão. E com isso eu quero ir para o segundo fator da dinâmica da fé, que é a fé não floresce naturalmente. A fé não é natural do homem, é dádiva de Deus, e a fé não floresce, não frutifica, não cresce também naturalmente. Mesmo depois de dada, ela não floresce naturalmente. Nós recebemos fé. Preciso ficar olhando para saber se eu estou no ponto certo, irmãos. Nós recebemos fé para sermos salvos por Jesus Cristo. Deus imputa, derrama, infusão, nos dá fé. Mas, irmãos, Deus não nos dá toda a fé que precisamos, ou toda a fé que precisaremos para a nossa caminhada, para a nossa vida com Jesus. Não. Deus me dá fé para ir até Deus, para conhecer a Cristo. Mas eu não recebo toda a fé. Deus vai continuar dando fé à medida que você ouve a pregação, a palavra de Deus e estuda as Escrituras. Você ganha mais fé. E a fé só irá florescer, desenvolver essa fé recebida, só irá florescer e desenvolver no relacionamento com Deus. Por isso que as virtudes teologais, fé, esperança e amor, elas só são dádivas que nós recebemos de Deus e que só florescem se nós estivermos nos relacionando com Deus por meio de Jesus Cristo. Então, o ambiente da fé, onde a fé é regada, podada para frutificar, é o relacionamento com Deus, em Jesus Cristo por meio do Espírito Santo. Esse é o ambiente. Na comunhão diária com Jesus, desenvolvida na oração, na leitura da palavra, no jejum, nos sacramentos e na vida comunitária, né? Congregando, participando de uma igreja local. Então, é nessa comunhão diária com Jesus, por esses itens e outros, é que a fé começa a crescer, a amadurecer, a florescer na vida do discípulo.
Se você quer crescer e ser uma pessoa de fé, crescer em confiança em Deus, você precisa do relacionamento com Jesus e levar a sério isso. Sem relacionamento com Jesus, a fé ficará pequena. Você vai receber fé. Você vai ter até fé lendo as Escrituras e recebendo ela e ouvindo pregação, você recebe fé. Mas ela vai permanecer pequena, parada. Se nós permanecermos, e assim nós vamos permanecer bebês espirituais. Se a fé não cresce, se a fé não floresce, você vai continuar infantil na sua fé, necessitando continuamente cuidados constantes, né? Você vai ser frágil espiritualmente. Você não conhece pessoas que são assim? Frágeis espiritualmente, infantis na fé? Então, irmãos, nós precisamos priorizar, investir no relacionamento com Deus por meio de Jesus para crescer na fé. Porque ela não vai crescer por si só, que é o segundo ponto aqui. Ela não cresce naturalmente. Ela precisa que você se relacione, que você desenvolva, que você busque. O que leva ao terceiro fator aqui da dinâmica da fé. A fé precisa crescer. E eu quero que você abra suas Bíblias em 2 Tessalonicenses 1:3. Abra sua Bíblia nessa segunda carta de Paulo a essa mesma igreja. No capítulo 1, versículo 3. Lá diz o seguinte: Irmãos, agora Paulo, poucos meses depois que escreveu a primeira carta, poucos meses depois, também de Corinto, ele escreve a segunda carta. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros. Está muito parecido com a primeira carta. A fé contagiante dos irmãos continua a mesma. Como é justo, pois, né? Como é justo dar graças a Deus por vocês? Pois a vossa fé cresce, diz Paulo, sobremaneira. E o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Irmãos, a fé cresce, a fé é dinâmica, a fé é um movimento, ela avança, ela não é estática, não é parada ou não deve permanecer parada. Nós recebemos fé para sermos salvos, Efésios 2:8 que nós lemos, mas não recebemos toda a fé. Nós vamos recebendo mais doses constantemente, e essa fé ela cresce, como a fé dos irmãos de Tessalônica. Na segunda carta, Paulo diz que a fé deles cresce sobremaneira. A fé cresce, ela ocupa espaço. E tanto é verdade que a fé, ela não é estática, e nós não recebemos toda a fé de uma vez só, ao começar a seguir Jesus na conversão, que o próprio Jesus, muitas vezes andando com seus discípulos, às vezes ele dava uma ralhada, uma bronca, né, no coletivo ou no indivíduo, e dizia, homem de pouca fé, quando olhou para Pedro, quando afundava nas águas no mar da Galileia, homem de pouca fé. Outras vezes para todos os discípulos, homens de pouca fé. Se existe pouca fé, é porque há a possibilidade de ter muita fé. A fé cresce. Irmãos, essa fé que recebemos, ela precisa ser lapidada, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser aprimorada. Veja ainda o que nos diz Efésios 4:15. Efésios 4:15, né, nos diz, crescei em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Crescei, irmãos. Cresça, meu irmão. Cresça, minha irmã. Crescei no quê? Em tudo. Então também devemos crescer na nossa fé. Irmãos, nós precisamos amadurecer enquanto discípulos de Jesus. O crescimento físico, natural do ser humano, o crescimento físico, ele acontece natural. Nós nascemos pequenininhos,
bebês. E nós vamos chegar à vida adulta, né? Com pouca coisa, né? Alimento, cuida e tal. O crescimento físico é natural, mas o crescimento espiritual, esse não é natural, é diferente, porque espiritualmente pode ser que você não cresça, você pode permanecer no mesmo estágio, um bebê, você pode não chegar à vida adulta na sua fé. Isso não tem nada a ver com os anos de conversão. Como você passar anos dentro de uma igreja, ouvindo pregações, frequentando reuniões, naturalmente você crescesse na fé. Não! Você pode estar exatamente no mesmo lugar que você estava há 10 anos atrás. Porque espiritualmente é diferente da maneira como naturalmente nós crescemos. Tem a ver, o crescimento espiritual tem a ver com busca. Tem a ver com empenho, com dedicação, com devoção, com relacionamento com Jesus. Olha o que diz 1 Coríntios 3, do 1 ao 2. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber. Não vos dei alimento sólido, era o que Paulo queria, porque ainda vocês não podiam suportar, porque vocês são crianças em Cristo. Nem ainda agora podeis, porque ainda são carnais. Então Paulo está aqui falando de uma categoria de irmãos que não cresce, que não desenvolve na fé, que não avança, e que vive nas coisinhas rasas do Evangelho, sempre precisando de ajuda e ser acudida constantemente, porque são bebês. E ainda Hebreus 5,12, pois com efeito, quando deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine. Olha aí, de novo, quais são os princípios elementares de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Paulo que está dizendo também dos irmãos que são bebês na fé, crianças que ainda precisam só de leitinho, mas já deviam estar comendo comida sólida, decorrido o tempo. Ou seja, decorrido o tempo, se fosse uma questão de tempo, vocês já deviam ser adultos espirituais. Mas o tempo passou e vocês não são adultos espirituais, porque não é só uma questão de tempo, é uma questão de dedicação, é uma questão de busca, de entrega, de se relacionar, de priorizar, de realmente focar, de botar Cristo no centro da sua vida. O crescimento na fé exige isso, meus irmãos, que você busque, que você se empenhe, que você firme bons hábitos na sua vida, que o farão, e esses bons hábitos e esse empenho farão da fé uma virtude em sua vida. A ação primária para sermos virtuosos, como eu salientei, é a obra do Espírito. O tempo todo nós dependemos do Espírito Santo de Deus, porque não conseguimos desenvolver a fé sem um relacionamento com Deus. Mas as ações secundárias nós participamos. E aí que entra o empenho, a dedicação, a entrega, que faz crescer e florescer na fé. Amém? E fazendo surgir essa fé operosa. A fé operosa não é fortuita, não é acaso. Olha, eu queria deixar aqui para você o exemplo desse homem de Deus também chamado David Yong Cho. O pastor da maior igreja do mundo, situada na Coreia do Sul. É a maior mesmo. Milhares e milhares de pessoas que fazem parte dessa igreja. E certa vez as pessoas reunidas ao redor desse homem, curiosas, que perguntaram para ele: mas Cho, qual o segredo do sucesso? Como que pode essa igreja ser tão grande, ganhar tantas pessoas e ter milhares de pessoas que fazem parte dela? Qual o segredo do sucesso? As pessoas estavam esperando uma resposta do tipo, a vida de oração, com certeza também faz parte. Vida de oração, porque eles lá têm a montanha da oração, e eles reúnem no mínimo todo dia 10.000 pessoas para orar nesse monte,
Que fantástico, todo dia. Ah, é um discipulado, é isso, é aquilo. As pessoas esperavam algum tipo de ênfase nesse sentido, mas o que ele disse foi muito simples. O segredo do sucesso é ouvir e obedecer. O segredo do sucesso é a obediência pura e simples. O segredo, meu irmão, de uma vida virtuosa, de uma fé que é operante, é você praticar. É você fazer o que você tem aprendido. Aquilo que você tem ouvido de Jesus, aprendido nas pregações, nos grupos, na leitura bíblica. Não complica, não inventa justificativas para não fazer. Ouve e faz. Não é. E ao falar que nós temos que nos dedicar e buscar e fazer, eu não quero falar para você aqui que a vida cristã e a vida virtuosa da fé operante diz respeito a ativismo. Assim como não é moralismo, também não é ativismo. Não é correria. Não é, como muitos entendem, trabalhar para o Senhor. Mas a fé operosa, a ação vibrante, apaixonante e constante é trabalhar com o Senhor. Não para, mas com o Senhor. A fé precisa crescer e tornar-se operosa, para que, meus irmãos, nós possamos ter uma vida virtuosa. E agora eu quero entrar no terceiro ponto dessa mensagem, que é o produto final dessa fé. Essa fé que vem de Deus, essa fé que desenvolve através de um relacionamento intenso de busca com Jesus, sua palavra, oração, relacionamento com os irmãos, mas é busca e você aprende e pratica, aprende e pratica, aprende e pratica, suspende as desculpas. O terceiro ponto é que o fruto, o produto final de quem vive essa fé desse jeito, está registrado aqui em Colossenses 2, 6 e 7, que eu queria ler com você. Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Nele radicados, enraizados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. A fé, então, inicialmente é um movimento em direção a Deus que vem ao meu encontro. A fé me leva até Jesus. Uma vez em Jesus, essa fé precisa crescer, ela precisa amadurecer, e ela vai criar raízes em Cristo. E aí ela vai permanecer em Cristo, diz o texto. Ela vai andar em Cristo, andar nas pegadas de Jesus. Ela vai crescer nele, ser edificada nele, selada, será a prova que você é um salvo, um selo. A fé, ela está presente, por esse texto, em toda a jornada. A fé não serve só para nos salvar, ou só para você fazer uma confissão positiva. A fé, ela precisa estar presente em toda a caminhada do cristão, do início ao fim. E o produto final da virtude da fé, que é operosa em nossas vidas, é a virtude da gratidão. Essa fé, que tem aqueles 3 elementos da fé clássica, que tem essa dinâmica que eu passei para você, se você vivendo ela, o fruto, o produto final dela é a gratidão. É o contentamento, é a vida feliz com aquilo que tem, com aquilo que está à sua volta. É uma vida simples que não ostenta, é uma vida que está contente e feliz com aquilo que tem. Se há fé virtuosa em nós, então, meus irmãos, deve haver gratidão. Mas a gratidão, uma vez presente, também soma para essa espiritualidade que é contagiante, porque a gratidão, ela contagia. A gratidão, o contentamento na vida de uma pessoa é algo que também contagia. É algo que também muda ambientes, muda a perspectiva. Então, o produto final da fé, ela é gratidão, meus irmãos. Agora, como podemos saber
então que estamos crescendo na fé, já que a fé precisa crescer. Recebemos dose e ela precisa ser lapidada e ela precisa crescer. Como os irmãos de Tessalônica, que cresciam abundantemente na fé. Como que sabemos que a fé está crescendo em nossas vidas? Colossenses 2, 6 e 7 nos diz: quando crescemos em ações de graça. Quando crescemos em ações de graça, isso é sinal que estamos crescendo na fé. Quanto mais nos tornamos pessoas gratas, em paz com a vida e contente com o que tem, isso é sinal de que a fé que você recebeu pela pregação da palavra de Deus, ela está amadurecendo, ela está sendo lapidada e ocupando mais espaço na sua vida. Quando crescemos em ações de graça, em gratidão. Mas e como podemos então saber que nós estamos diminuindo na fé? Porque se a fé pode crescer, em dado momento ela também pode diminuir. Ela também pode decrescer. Como nós sabemos que nós estamos agora então diminuindo na fé? Colossenses também nos dá a resposta. É o contrário então, irmãos. Se crescer em ações de graça é um sinal que eu estou crescendo na fé, porque é o produto final da fé, que está em todo o processo da minha vida com Jesus. O contrário é quando nós crescemos em murmuração. Se você é um murmurador, se você constantemente está insatisfeito, descontente, dando lugar à ingratidão na sua vida, é sinal que você está diminuindo na sua fé. Que a fé na sua vida está empobrecendo, encolhendo. Isso é um sinal. A murmuração, a ingratidão. Sinal que não estamos avançando na fé, mas estamos diminuindo. Gratidão e contentamento é um bom sinal de que a fé que eu tenho em Jesus, que a vida que eu levo com Jesus, o relacionamento que eu tenho com Ele está saudável. Porque essa fé só pode vir dele e só pode florescer e crescer quando eu estou em relacionamento com Ele. E o meu relacionamento com Jesus está saudável se eu vejo que eu estou crescendo em gratidão e contentamento. Mesmo diante das crises e dificuldades. Porque esses irmãos de Tessalônica, eles cresciam na fé, debaixo de fogo cruzado. Então, meus irmãos, a murmuração é um sinal de que a sua fé não está boa. E diante disso, se você tem visto muita murmuração na sua vida, um crescente descontentamento, e você é um cristão, ama Jesus, busca Jesus, eu convido você a reavaliar a sua fé. Talvez o problema esteja lá no conteúdo, no conhecimento, na notícia. Talvez o conteúdo da sua fé não seja bom. Talvez o que você conheceu de Jesus, a maneira como você aprendeu o Evangelho, não é o Evangelho da graça, é um Evangelho legalista, é um Evangelho ruim. E aí isso em algum momento vai prejudicar a sua fé. Talvez você tenha que revisitar a sua fé para ver se o problema não está no conteúdo. Talvez você tenha que ver se o seu problema não está na crença que você tem a respeito das verdades e do conteúdo. Se você realmente acredita que Jesus é Deus, que Ele ressuscitou, que Ele vai voltar, que um dia Ele vai te buscar, que Ele é suficiente. Você realmente acredita, você talvez vai ter que ver se o problema não está no assentimento. Ou talvez o problema esteja na confiança, na intimidade, no relacionamento, na maneira como você anda com Jesus, o quanto Ele é importante para ti. Por quê? Porque hoje você está manifestando muita murmuração e descontentamento na sua vida. Isso é sinal de que a sua fé não vai bem. Isso é sinal que a sua fé está ruim e precisa ser revisitada e vista isso. Olhe sobre isso, pense sobre isso. Nos procure, caso você queira conversar a respeito dessas coisas. E então, o fato é que é muito ruim conviver com pessoas ingratas, descontentes, não é mesmo? Até o ingrato e o descontente sabe disso. Até ele não se aguenta. É difícil. Então, meus irmãos, busque crescer na fé, que você crescerá em alegria e em contentamento. E agora então, vamos ao último ponto dessa pregação sobre a fé operante, o ponto 4. E eu quero falar um pouquinho mais agora da virtude da fé. A fé como segunda pele, a fé como destino, a fé como uma virtude.
Não aquilo que fazemos um dia, uma confissão de fé, uma demonstração de confiança numa situação extrema, não aquilo que fazemos um dia, mas aquilo que fazemos todos os dias por um longo tempo. É isso que caracteriza a virtude da fé. A fé como virtude é quando ela se torna operosa em nós, quando ela vira uma marca, uma característica gritante e visível, sinal da eleição e de que você está bem no seu relacionamento com Jesus. Essa fé como virtude, ela é a transformação que vai acontecendo num processo, é a transformação da confiança plena que você tem em si mesmo e que somos treinados desde que nascemos, é a confiança plena que temos em si mesmos para uma plena confiança em Deus. É onde eu diminuo para que Cristo cresça, conforme João 3,30. A virtude da fé, ela envolve abandono de toda a autonomia humana, envolve abandono desse senso de independência. Só que isso é um processo. Como nós já vimos, a virtude da fé operosa, ativa, que é a fé das mãos à obra, envolve busca, empenho, e nessa busca e empenho em se relacionar com Jesus, você vai sendo moldado, transformado, da dependência de si para a plena dependência em Deus. E o ponto, irmãos, o ponto é que nessa ação da virtude da fé, você não acha que vai dar conta de nada se o processo não for iniciado, conduzido e completado por Deus. Sua ação não está centrada em suas capacidades e em sua força. Você é operoso, você é ativo, você é mãos à obra, né? Fé as obras que apontam para a fé que você tem, mas isso tudo na dependência de Deus, isso tudo na capacidade e na força do Espírito que te guia, que te conduz a fazer aquilo que precisa ser feito, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, é o que nos diz Hebreus 11:1. Sem fé é impossível agradar a Deus, e você age que o que você faz é para agradar a Deus. E por que a virtude da fé ela agrada a Deus? Ela agrada a Deus porque ela sempre depende de um movimento de Deus que a anteceda. Todo movimento de nós para agradar Jesus, né, para adorá-lo e honrá-lo como um seguidor dele, todo movimento nosso deveria ser um movimento realizado somente depois que houve um movimento de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas a fé virtuosa agrada a Deus porque ela é uma ação que acontece depois que Deus age. Você faz aquilo que Deus faz e está fazendo. Por isso não é ativismo. É o que Cho disse. É obediência. Mateus 18:3 diz que se não formos como crianças, nós não entraremos no reino de Deus. Se não formos como crianças. Num certo sentido, a virtude da fé, ela mantém a criança em nós. É a virtude que nos faz entender que não somos capazes totalmente, que nós precisamos de Deus para fazer tudo o que temos que fazer. Nesse sentido, a fé precisa amadurecer e chegar à vida adulta. Ponto. Não estou me contradizendo. Agora estou falando que a Bíblia diz que nós precisamos ser como crianças para herdar o reino de Deus. E nessa linguagem de ser como criança, mas não iguais à criança, nós precisamos dessa confiança, dessa inocência, né? E essa confiança é a certeza que a criança tem que ela não é competente para fazer as coisas que ela precisa fazer. Então é essa virtude da fé que mantém essa criança em nós. Esse senso de dependência do agir de Deus e do seu Espírito.
É a virtude que nos faz entender que somos totalmente incapazes e precisamos de Deus para agir, para fazer, para servir, para ajudar, para cooperar. E então essa virtude concorda com Jesus, que disse: sem mim nada podeis fazer. João 15:5. A fé virtuosa me mantém em crescente e vibrante dependência do Pai. E é por isso que nós precisamos dessa fé operante, fazendo parte dessa vida virtuosa. Ok, irmãos? Mas nós temos que buscar. Isso não é gratuito. Isso não é no sentido de que você não tem que se empenhar. A fé vem, mas ela precisa ser trabalhada. Tudo o que você ouviu hoje aqui só é possível porque um homem resolveu dar a sua vida em resgate da nossa, tornando-se o único caminho de volta para Deus, Jesus. É por meio de um relacionamento pessoal com Jesus Cristo que você pode ter uma espiritualidade contagiante, evidenciada numa atraente e bela vida virtuosa, cheia de fé e confiança e amor prático, só em Jesus. Então, meus queridos, mergulhe nesse relacionamento, se relacione com força com Jesus, entregue-se a Ele e seja feliz. Vamos orar? Queria que você baixasse sua cabeça mais uma vez, para nós termos aqui um tempo de oração. Querido Deus, quero entregar diante do Senhor as nossas vidas. Senhor, eu acredito que todos que estão me ouvindo querem ter uma espiritualidade contagiante. Desejam ter, Deus, um relacionamento com Jesus de tal maneira que seja inspirador, que inspire as nossas vidas, que nos transforme em seres humanos melhores, que nos santifique, Deus, e contagie os familiares, os amigos, que as pessoas queiram beber de Cristo em nossas vidas. Eu imagino que todos querem ter essa espiritualidade contagiante. O Senhor nos ajuda a desenvolver essa virtude da fé em nossas vidas. Ajude-nos, Senhor, não nos enganar e se contentar apenas com uma confissão de fé, uma positividade, Deus, ou um acúmulo de conhecimentos. Deus, nos ajude a fazer com que a nossa fé seja dinâmica, real, viva, Deus, prática, operosa. Senhor, nos ajuda a crescermos na fé. Nos ajuda, Senhor Jesus, no nosso relacionamento contigo, a te ouvir e obedecer, a não inventar desculpas, a não inventar pretextos. Aquilo que aprendemos de ti nos evangelhos, na leitura, nas pregações, no discipulado, a pôr em prática. Nos ajuda a fazer da fé uma fé operosa. Uma fé, Deus, que realmente, Deus, nos faz ser totalmente dependentes de ti. Uma fé que realmente Deus começou e nos botou no caminho certo da existência, mas que com o amadurecimento, Deus, continuamos no caminho certo da existência, sabendo exatamente quem somos, incapazes e pecadores. E todo o nosso serviço a Ti não é para impressionar, não é para barganhar, não é para conquistar a sua atenção, conquistar o seu amor, porque isso já foi conquistado por Jesus na cruz. O nosso lugar já foi garantido. Deus, que nós possamos ver uma vida que reflete um relacionamento contigo. Enche-nos de fé. Que nós possamos ser cheios de fé. E as pessoas em Passo Fundo, as pessoas no Planalto Médio, as pessoas no Rio Grande do Sul possam saber da fé que nós vivemos. E queiram imitar essa fé. Ajuda-nos, Senhor. Espírito Santo de Deus, se estamos longe desse caminho, nos põe nesse caminho, nos ajuda, Senhor, a buscar, a lutar, a desenvolver essa fé nas nossas vidas, Santo Espírito. Sem o Senhor não conseguiremos, mas nós queremos. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém.